Vamos escutar aí o Zubeldia, que o Flávio Prado falou que ele sabe fazer marketing. Ele é bom. Opa, esse é Ele vai falar na Libertadores, né? Perguntei pro Na cara do entrevista São essa Paulo. coletiva aí é cascata. Você viu ele falando que já conhecia o São Paulo? O correr no campo não, Flávio, porque ele sempre faz isso. A maluquice dele. Agora, a coletiva... Mas vem cá. Vocês acham que o cara não conhecia o São Paulo? Não, conhece, tá bom. Conhecia, também não sei se era com 11 anos. Mas você acha que ele não conhecia o São Paulo? Conhecia, eu não falo nada, o cara fica falando. Você fala que não é conhecido na Europa. Não, na Europa nada. Eu já discordo um pouco. Aqui na América, tudo bem. Mas na América eu acho Claro, que jogava lá toda hora. Ele já jogou contra o São Paulo, tá tudo certo. Não, que ele falou que com 11 anos ele já conhecia o São Paulo. Que ele jogava com os irmãos dele. Aí ele ainda pergunta pro repórter, quando que o São Paulo foi campeão a primeira vez da Libertadores? E aí o repórter responde a última. Aí ele fala, não, a primeira. E aí ele fala, então, já jogava com os meus irmãos, eu conheço. Aí é o Miguel que o Vampiro tá falando. Se ele conhecer, ele já falar, né? Da escalação, tudo. Quê? Ele devia dar escalação. Não é? Mas tá certo. Ô, Pilar, você chega num país de outras pessoas, você tem que falar o que as pessoas querem ouvir. Tá tudo certo. Tá tudo direitinho, tá tudo bem. Eu perguntei pra uma grande figura de São Paulo, e o Zubeldia, a resposta foi, ele trabalha muito. Isso é uma coisa favorável. Ele trabalha bastante. Ponto. É bom, é ruim? Ele trabalha muito. Ok, isso já é elogiável. Lógico. O cara trabalhar muito já é elogiável. Aliás, é bem verdade que praticamente todos os treinadores, eles ficam 12, 13, 14, 15, brasileiros e estrangeiros. Mas ele é do tipo que trabalha bastante, como a maioria dos treinadores brasileiros. Ele é trabalhador. Vamos ouvir, eu prefiro escutar a segunda, hein, Kaique? Essa aí que o Vamp falou, que foi Miguel, que ele já falou que conhecia. Mas aí eu acho que conhecia, só que ele fala, eu com 11 anos... Aí ele fala em 92. Em 92 eu ouvia o Morumbi. Eu ouvia o São Paulo. E eu acho que em 92 ele tinha 4 ou 11. Mas vamos ver a declaração dele. Que ele falou sobre isso e falou que sempre sonhou trabalhar no São Paulo. Vamos escutar aí. ¿Cómo no voy a saber lo que es Sao Paulo? A los 4 años, ¿en qué año salió campeón Sao Paulo de la Libertadores? ¿Eh? No, el primero. 92. ¿En qué año nací yo? 81. ¿Cuántos años tenía? 11. Se llevó matemática. 11, ¿no? ¿Ok? 11, ¿no? A los 4 años yo ya estaba en una cancha de fútbol, de verdad, con mis hermanos, cuando era un menino de 4 años, con mis hermanos, que son más grandes, y me enseñaban a jugar y me llevaban, me hacían ir a buscar el agua. Como era el más menino, me decían, vaya a buscar agua. Y me iba a buscar agua. Imagínate, a los 4 años, estamos hablando del año 85. El pobre todavía no había nacido. 85, ¿no? O sea que cuando tenía 11, yo ya miraba Copa Libertadores por la televisión y escuchaba Sao Paulo. Ganó esto. De hecho, le ganó un equipo argentino también en una de las copas, creo, a Newell de Bielsa, ¿no? Me crié con el Morumbi, escuchando Sao Paulo. Pregúntenle a ellos lo que yo pienso de Sao Paulo. Yo valoro mucho estar acá y yo se lo transmito a ellos, porque ellos son jóvenes y siempre tienen oferta para ir a un club, al otro equipo, al otro. Valoren Sao Paulo. Yo soñaba con estar acá, desde muy chiquito. Sé mucho de fútbol, sé mucho de la historia de fútbol, escuchaba, miraba. ¿Cómo no voy a saber lo que significa Copa Libertadores para Sao Paulo? Si yo me crié mirando eso. Aí, ó. Olha aí, Zubeldia, com 11 anos, ele já escutava sobre o São Paulo. O que você tá rindo? Não, tô lembrando aqui o meu passado também. Por quê? Porque ó, quando eu chego na Holanda, né, eu não sabia nada da Holanda. Aí você na escola, né, que a invasão holandesa na Bahia e tal, não sei o quê, vai subindo aí e chega até os Estados Unidos. Aí chego na Holanda e o padre falou, ó, que tem que saber um pouquinho da vida dos caras. Toma aqui o diário de Anne Frank, lê. O diário de Anne Frank. Eu nunca sabia que era Anne Frank na minha vida. E aí eu chegava com os holandeses e a Anne Frank, pá, isso que tá porra. Aí fui jogar no mundo árabe também, eu digo, pô, vou pra praia dos caras aí jogar. Peguei lá o Alcorão, comecei a ler também.
pra saber onde tá pisando. Isso aí ele decorou tudo. 11 anos ele vai saber. Ele sabia que era Maradona, e olha lá. A final a primeira Você tem que saber, né? Falar, tá tudo dentro da cartilha. Lógico. Tá A primeira final do São Paulo foi contra o time argentino, foi o New Old Boys, né? Que ele citou, o time do Bielsa. Aquele time jogava o Tata Martino, jogava o Pochettino. Era um time que revelou grandes treinadores. E Morumbi lotado e tal. E ele falou que ouviu a transmissão. É possível, não deve ter sido uma coisa muito empolgante, porque era um time pequeno, né? O New Old Boys não é o River, não é o Boca e tal. Mas é possível que tenha sido transmitido para a Argentina. E se ele gostava de futebol, que né, ele falou que com 4 anos ele já jogava bola, isso é bem possível. Ia pegar água para os irmãos, tudo normal. E ele deve ter ouvido realmente falar de São Paulo, claro, nas transmissões, Libertadores. E naquela época foi realmente um barulho. Depois São Paulo ganhou do... De repente, assim, quando eu falo assim, cartilha de saber as coisas do São Paulo, ele veio pro São Paulo. Mas é possível mesmo, porque os argentinos, normalmente, eles levavam muito mais a sério a Libertadores que os brasileiros, né? O São Paulo que faz com que todos os times brasileiros fiquem visando a ganhar a Libertadores, né, Flávio? Foi. Não é nem o Santos de Pelé que é bicampeão. Não, porque os times brasileiros, eles perdiam e aí eles menosprezavam. Sabe? Não, mas o São Paulo tinha Dario Pereira, tinha Não, professor, assim que eu tô falando assim. Não, mas os brasileiros, eles só tomavam cacete. Os uruguaios, que não... eles menosprezavam. Tinha jogadores importantes. E aí, quando chega 91, 92, o Tele... 92... O Tele não queria saber da Libertadores. Teve uma histórica discussão, você participou. Eu batendo boca com o Tele, quando ele mete o time em reserva para jogar com o Criciúma do Filipão, toma de 3-0, aquele Jairo Lenz deitou. Eu gritando com o Tele aqui, tem que botar... Na discussão, naquela época, o cara botava o fone, então bate boca, fala assim, você não tem interesse na Libertadores, sai do São Paulo. E aí o Pimenta, na época, falou falar com o Tele, mas falou, dá pra gente ganhar. Aí o Pimenta se aproximou da Sul-Americana, da Confederação Sul-Americana, do Nicolas Leoz e tal. E aí o São Paulo começou a ter um espaço maior e, claro, merecidamente ganhou 2 Libertadores. Olha, eu vou te falar, o Taleres, quem pegar o Taleres no sorteio, o time do Taleres é bom, viu? É enjoado. É isso que eu tô falando, cara. É um time chato. E, foi uma partida brilhante do São Paulo? Não. Só que o Tadieres não fez nada. O Tadieres não ameaçou em nada o gol do São Paulo. O empate favoreceu o Tadieres para se manter primeiro do grupo. Claro, mas é isso que eu tô falando. Não foi uma boa atuação do São Paulo? Mais ou menos. Porque se o São Paulo não deixou o Tadieres, que é um adversário chato, fazer nada no jogo... No primeiro tempo, quem foi mais perigoso foi o Tadieres. Que perigo? Me fala um perigo de gol, então. É perigoso. Se for posse de bola, minha mãe fica fazendo embaixadinha. Quem chegou mais perto do gol no final do primeiro... Que gol? Eles não tiveram chance nenhuma. Mostra aí. O primeiro tempo... A produção tem que falar pra você. Então me fala. Não teve, Vanderlei. No primeiro tempo não teve chance clara de gol do Tadieres. Quase em cima da risca. Aonde? Então eu não vi esse jogo. Nessa hora você estava conversando Não, eu vi o jogo todo, Tadieres. Primeiro São Paulo contra o Tadieres. Não teve chance clara de gol. Atenção. Aí teve aquele pênalti no finalzinho. Foi pênalti. Que foi pênalti. Foi pênalti. Aos 45. Foi pênalti. E tá muita gente achando que meteram a mão nesse negócio de refazer a cobrança. Não, realmente o goleiro adiantou. Tudo na regra. Tudo certo, tudo bonitinho. Aquele outro lance que não sei se vai falar aqui, eu confesso a você que eu marcaria falta. O árbitro não marcou nem falta. Nem o VAR chamou. E nem o VAR chamou. Eu marcaria falta. Se é dentro da área, é pênalti. Se é dentro da área, pênalti. Se foi fora da área, falta. Foi por isso que deu a confusão toda, né? Foi falta. Tá vendo? Se foi dentro da área, é pênalti. Os caras ficaram inconformados. Já tem uma definição? Foi dentro ou foi fora? Eu confesso que eu não vi nada que mostrasse uma falta dentro da área. Mas que foi falta, foi falta. E aí a irritação do time argentino, ela foi compreensiva. Eu entendi. E eles reclamaram com a arbitragem. Não xingaram nenhum jogador de São Paulo, aquela hora. Xingaram a arbitragem. E ontem foi o recorde de público, né, no Morumbi, 56 mil. Foi uma noite fria aí. Uma maravilha. O torcedor aguentou um frio e saiu com uma vitória do São Paulo. Era perfeito. Wander, sendo justo com você que eu não sou frouxo.
Tô vendo aqui o lance. Eu sou justo, irmão. Teve um lance de perigo realmente, mas saiu um lance também. Ué, mas não teve nenhum no jogo. Que o Rafael fez a defesa. Não, mas porra. Mas tá bom, mas teve. Tá. Eu reconheço, teve. Que foi antes do pênalti. Foi um pouco antes do pênalti. Isso, um pouco que o Rafael faz a defesa ali do jogador, meio sem ângulo, mas realmente foi um lance de perigo e o Rafael defende. Mas só. É claro que um lance de perigo pode ter. Eu falei que não teve nenhum. Teve, o Vanderlei falou, e eu não sou frouxo. Eu assumo aqui. Que você mesmo tinha esquecido, mas eu trago. Raul Oliveira, hein? Seu anjo da guarda. Te salvou esse cara. A nossa luz. Esse verdade, cara é o cara que quando compra o teu barulho... Raul Oliveira, sinônimo luz. Quando ele compra o teu barulho, tudo dá certo. Calma. Nada dá errado. Não. Ele chega e fala, hoje vai acontecer. Tudo certo, tudo certo. Por que o Alisson, volante, entra treinador, sai treinador e ele continua no time titular? Vou trazer números desse jogador que já está sendo aclamado por companheiros no São Paulo para ser convocado para a seleção brasileira. Eu quero trazer bastidores sobre Alisson no São Paulo com o Zubeldia e número. Ali Show, olha só, hein? O gancho que eu peguei aqui para falar do Alisson, que é assim chamado pela torcida do São Paulo. No jogo da Libertadores, né? A passagem para as oitavas de final e a classificação em primeiro no grupo B, deixando o Tadieres para a segunda colocação, né? Vencendo no saldo de gols. Os dois times acabaram com 13 pontos, mas o São Paulo ontem venceu e venceu bem. Um jogo difícil, é verdade. E o Alisson foi um dos mais elogiados. Aliás, o Alisson, que começa a carreira como ponta, é uma espécie de segundo atacante, aí ele é recuado para segundo volante e agora está fazendo a função de primeiro volante. É um jogador multifunção e que o Dorival Júnior, aliás, todo esse papo que foi falado ontem com o Zubeldia, de ele já foi adaptado para segundo volante pelo Dorival, tem o próprio Alisson falando sobre isso na entrevista que a gente fez com ele. Se liga, se liga. É só você pegar aqui a playlist de vídeos e ir lá a entrevista do Alisson, você vai ver o papo muito bacana que a gente fez e ele fala sobre essa questão da mudança de função. Fato é que os números do Alisson nesse ano são 2 gols e 1 assistência. Né? Nesse ano são 2 gols e 1 assistência para um jogador que está jogando cada vez mais recuado, hein? Vamos lá, ele não é mais atacante, então são 2 gols, 1 assistência, 22 passes decisivos, 4 grandes chances criadas, 90% de acerto no passe. Olha só esse número, hein? 90% de acerto no passe, 69% de acerto no passe longo, que é aquela bola longa, né, que dá 76% de acerto no drible. Ou seja, é um jogador que é muito bom no espaço reduzido. Porque tem aquela coisa, o cara vem mordendo no meio campo, ele tem que estar aquele drible curto. 76% no drible, de acerto no drible. E 30 desarmes. Segundo dados do SofaScore, que faz um grande trabalho. É um jogador que é titular absoluto. E 6, né? São 6 desses jogos com Zubeldia. 6 com Zubeldia desses jogos na temporada. Então, assim... o Alisson, sem dúvida nenhuma, é um fenômeno, um jogador que não à toa já vem com essa expectativa aí de seleção brasileira. Contar até um bastidor, no dia que a gente foi gravar a entrevista com o Alisson, foi o dia da convocação para a Copa América, né? Para esses 2 jogos da Tafifa e depois Copa América. Existia a expectativa de uma convocação do Alisson. Inclusive, na hora que a gente estava gravando a entrevista, o Alisson estava ali meio que de rabo de olho, porque estava o pessoal do staff dele e tal, acompanhando a entrevista. Então, existia sim essa expectativa de seleção brasileira. Dorival gosta, Dorival conhece, Dorival transformou ele em segundo volante. Por que não pensar nisso? Por que não sonhar, né? Mas o Alisson é um jogador hoje primordial, faz mais de uma função, faz 3 funções, fora as funções que ele já jogou por aí em outros clubes, e é aquele jogador que entra treinador, sai treinador, o Alisson tá sempre no time titular. É uma loucura, é um jogador muito dedicado e passou por um problema sério, particular, né? Um problema chato, né? Um problema que a gente nem gosta muito de falar aqui, mas é um problema que foi superado, segundo ele. Então, assim, é um jogador que merece muito, até por ter dado essa volta por cima na questão pessoal. Quero falar agora sobre o São Paulo, informação super importante em relação a Alexandro. Contei para vocês alguns dias atrás que o Alexandro adiaria o seu retorno ao Brasil para o início das férias por conta de encontros com clubes europeus interessados. Esses encontros já aconteceram e não animaram o Alexandro.
Ele está desembarcando nas próximas horas no Brasil para iniciar férias e já disse ao São Paulo que topa uma reunião presencial para tentar avançar com o tricolor. Existe muita pressão do pai, do irmão e de outros familiares para que o Alexandro volte ao Brasil e jogue no time do coração da família. O Alexandro nunca confirmou isso para ninguém, mas a suspeita de que ele também seja São Paulino, assim como o pai e seu irmão. E diante desse cenário, começa a haver mais otimismo no São Paulo em relação a um acordo, especialmente porque as propostas na Europa não foram boas e o São Paulo sempre temeu que o Alexandro fosse preferir continuar na Europa. Ele deixava claro para o São Paulo desde janeiro, quando as conversas começaram, que a prioridade era continuar jogando em um grande clube europeu. As propostas que apareceram até agora parecem não ser de clubes de ponta, e sim de times da metade para baixo da tabela, e diante desse cenário existe a possibilidade real de um acordo. Embora o Alexandro não queira tomar sua decisão, ou pelo menos anunciar sua decisão nos próximos dias, até para não ferir a imagem que ele construiu na Juventus, a ideia é que esse anúncio sobre o seu novo clube ficasse um pouquinho mais para perto do fim do contrato com a Juve. O vínculo com a velha senhora se encerra em 30 de junho. Sobre a proposta na Arábia Saudita, o clube saudita procurou os representantes do Alexandro, sugerindo que ele escolhesse quanto quer ganhar, salário muito, mas muito alto. Ainda assim, existe uma chance real. De acordo com o São Paulo, otimismo pelos lados do tricolor. Só para completar, São Paulo que venceu por 2-0. O Tadieres na noite dessa quarta-feira, com o Morumbi lotado e renda superior a 5 milhões de reais. Renda bruta, número espetacular. Os gols do Lucas Moura no primeiro tempo em cobrança de pênalti, Luciano no finalzinho do segundo tempo em chutaço de fora da área. Com a vitória, o São Paulo terminou em primeiro lugar do seu grupo, ficando à frente do Tadieres. Na próxima segunda-feira vai conhecer o adversário, alguém que vem da segunda colocação. E aí, só para arrematar sobre o São Paulo, jogadores do Tadieres se desentenderam com a polícia e tiveram problemas na saída do Morumbi. Bora falar sobre Arboleda, péssima notícia para o zagueiro equatoriano, ótima notícia para o torcedor são paulino. O Arboleda não está entre os convocados da seleção equatoriana para a disputa da Copa América e, de acordo com jornais locais, isso se deve como uma punição ao Arboleda e ao Gonzalo Plata, atacante que atua no Al-Saad do Catar. Os dois foram preteridos da relação final por conta de um episódio em amistoso disputado nesse ano lá em Nova York, nos Estados Unidos. Vocês vão lembrar, na oportunidade vazou um vídeo do Arboleda com dinheiro na mão, acompanhado de uma stripper que fazia uma performance na frente dele. O problema maior é que isso aconteceu em meio à concentração e com a presença de um atleta da seleção equatoriana de só 16 anos de idade. Gonzalo Plata, o Arboleda e esse menino estavam numa casa de entretenimento adulto, imprópria para atletas para pessoas menores de 18 anos de idade. A repercussão foi muito ruim no Equador e a seleção equatoriana decidiu por punir o Arboleda e o Gonzalo Plata, ou seja, eles não disputam a Copa América. Por que a notícia é boa para o São Paulo? O tricolor não está preocupado com a valorização do Arboleda. Recentemente renovou o contrato dele e está preocupado apenas com a possibilidade dele atuar pelo São Paulo. E dessa maneira, sem ser convocado, o Arboleda não desfalcará o tricolor. Se o Equador fosse até a final da competição, São Paulo poderia ficar até 9 partidas sem seu defensor.